Esse profeta, nós estamos então iniciando hoje a segunda meditação. Domingo passado nós meditamos apenas na introdução, né, um panorama assim sobre o livro de Naum, né, o que ele fala, o que ele é, quem é Naum, né, e para quem ele está. Então, dirigindo essa profecia, essa palavra, né, vou fazer um contexto um pouquinho mais para frente, mas nós vemos que a nação de Judá, ela está então distante do Senhor. E ela está, não só a nação de Judá um pouco distante do Senhor, mas aqueles remanescentes estão sofrendo, né? Sofrendo. E aí surge uma pergunta na vida daqueles irmãos. Há um povo, que era o povo de Nínive, os assírios, que estavam então julgando aquele povo, afligindo aquele povo. E eles estão então clamando ao Senhor: Senhor, o Senhor não vê? O Senhor não vê as coisas acontecendo na minha vida? Então, o livro de Naum, ele tem essa ideia, né, de mostrar que Deus é um Deus de juízo, é um Deus de misericórdia, é um Deus que salva, sim, também, mas é um Deus também muito zeloso, e nós veremos isso, tá bom? Então, Naum, capítulo 1, versículo 2 ao 6. Naum, capítulo 1, versículo 2 ao 6. Acompanhe, então, a leitura da palavra do Senhor. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Tem algumas diferenças, mas é só uma tradução só diferente, mas ela é bem parecida com a nossa. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Baçã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós somos pequenos, ó Pai, nós necessitamos do Senhor, nós precisamos da compreensão do Senhor, ó Pai. Fale conosco, tenha misericórdia, e que de fato possamos viver a sua palavra, ó Pai. Possamos, e dai-nos, ó Pai, entendimento dela, para que a gente possa viver, praticar essa palavra, que sabemos que é eficaz e que muda o nosso coração, que transforma a nossa vida. Nós pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema então da nossa mensagem é o Deus que julga o mal e guarda o seu povo. O Deus que julga o mal e guarda o seu povo. Sabemos, irmãos, que hoje nós vivemos em um mundo em que a injustiça parece prosperar. Vivemos em um mundo onde vemos tantas coisas erradas, tantas coisas tristes, né? É claro que, como cristãos, nós vemos a graça, a beleza do Senhor, vemos a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós podemos agradecer, nós podemos exaltar o nome do Senhor, é claro. Só que também nós vemos esse outro lado também, dessa injustiça, que muitas vezes, dependendo do seu clima, ou dependendo da sua vida, do jeito que está acontecendo na sua vida, parece que você olha para um lado mais negativo e vê assim, poxa, as coisas do mal parecem que estão prosperando. E aí eu coloquei em alguma lista para a gente pensar. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a violência, a opressão, a corrupção e a arrogância, o orgulho. Frequentemente eles ficam, às vezes, sem resposta.
diante de tanta maldade? Você vê pessoas com orgulho, você vê pessoas com arrogância, você vê corrupção e fala, e aí, não vai acontecer nada? Talvez um coração de um homem, de uma mulher, temente ao Senhor, que está pensando sobre isso diante de um dia, diante de uma tarde, depois do serviço, gera uma pergunta silenciosa no nosso coração, no coração do povo de Deus, perguntando assim, onde está a justiça? Onde está Deus? Será que Deus está vendo? Será que o Senhor ele está analisando? Será que onde o Senhor vai vir, então, e trazer mais paz, trazer mais alegria, seja para minha casa, seja para minha cidade, seja para o país, o que for. Mas é nesses aspectos que às vezes pode surgir essa pergunta no seu coração. Então, o livro do profeta Naum, ele surge nesse momento, irmãos. Surge nesse momento. É nesse cenário, porque o livro de Naum, ele não é um livro para satisfazer ou dar alguma curiosidade profética para a gente do que vai acontecer em 2026, 27, 2030, mas ele foi escrito para um povo de Deus. E qual que é o propósito desse escrito? Consolar o povo de Deus. O Senhor, ele fala com Naum, dizendo, eu quero consolar o meu povo. Lembrando que Deus não é indiferente com o mal, Deus não é indiferente à opressão, ele não é fraco. Deus, ele é poderoso. E ele faz aqui essa descrição. Se você, de fato, olhou, observou bem, até um pouco assustador para nós. Imagina você recebendo isso aqui. Quem estava recebendo essa profecia aqui, era claro que, de certa forma, era o povo de Deus. Mas era uma forma de consolo e de mostrar para eles que Deus derrotaria Nínive, derrotaria a Síria. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, diante desse contexto, é que Deus quer colocar, eu que consolo cada um de vocês, eu que sou o Deus poderoso, eu que sou um Deus gracioso, mas eu sou um Deus justo. Não se esqueçam, eu sou um Deus justo, eu consolo, mas eu sou um Deus justo, um Deus que tem ira, que quer saciar a sua justiça. Afinal, nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus santo. Então, irmãos, antes de anunciar a queda de Nínive, Naum, ou melhor dizendo, Deus, ele quer que Naum apresenta para o povo, e para nós, que a gente possa entender, que Deus não é só um Deus misericordioso, viu? Que Deus não é só um Deus amoroso. Ele é tudo isso. Ele é amoroso, gracioso, Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo isso. Mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus que também, ele olha, ele se ira contra o pecado, contra a maldade que acontece e pode acontecer na nossa vida, na sua vida, na nação, no mundo. Então, o foco primeiro não é anunciar e falar para a cidade condenada, que é Nínive. O foco primeiro, então, irmãos, dessa primeira parte, desses, vamos dizer assim, contando com o primeiro versículo, esses 6 versículos, é mostrar o caráter de juízo de Deus. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. Então, para a gente entender o contexto daqui, irmãos, Naum, ele profetiza contra Nínive. Nínive é uma capital do Império Assírio. E esse povo, eles eram uma potência em vários aspectos. Eles eram uma potência como nação, né, em riqueza, de forma ibérica, né, de forma militar, e também na maldade. Era um povo cruel, né? Eu comentei algumas vezes com os irmãos, né, com as crueldades que eles tinham. Mas não tinha só crueldade, tinha também violência, não tinha só violência, mas também tinha arrogância e orgulho. Às vezes, quando a gente olha para Nínive aqui, e um pouco para Israel, ou para Judá, que é o contexto daqui, que é o Reino do Sul, que Naum está profetizando, lembra um pouco os nossos dias também. Cidades arrogantes, cidades violentas, cidades onde as pessoas são altivas, têm muito orgulho e pouca misericórdia, pouca tranquilidade. No domingo passado a gente lembrou que Naum, ele complementa Jonas. Nós estudamos o livro do profeta Jonas, né? E nós aprendemos que Jonas foi um profeta que às vezes a gente lembra só do peixe, né? Ou da baleia, o que for, né? Mas Jonas, na verdade, a ideia ali é mostrar um profeta que está querendo mudar a vontade de Deus, mudar a vontade soberana de Deus. E aí Deus fala, não, eu quero nesse momento salvar Nínive.
Só que, o que acontece? Nínive, de fato, é convertida, só que depois de mais de 100 anos, cerca de 130 anos, aquela geração esquece, ou aquela geração não muda mais. E aí Deus já foi misericordioso, Deus já mudou, já falou, eles sabiam do evangelho, podemos assim dizer. A graça, então, para aquele momento, para eles, acabou. E agora, então, Deus ele já tinha decretado a condenação. Agora não teria mais escapatória para eles, agora não teria mais misericórdia. É bem parecido com o nosso tempo. Hoje pela manhã a gente comentou um pouco sobre isso, que nós vivemos na graça do Senhor, pela misericórdia de Jesus Cristo. Hoje nós estamos anunciando, hoje nós estamos falando, arrependam-se, o reino de Deus chegou, não vai chegar, já chegou já. Então arrependam-se, busque o Senhor Jesus Cristo, arrependam dos seus pecados. Isso é uma palavra muito importante para nós, irmãos, ainda mais em momento de ceia. Momento onde nós vamos relembrar que, de fato, eu não sou digno de sentar à mesa. Mas o meu Senhor Jesus Cristo, ele me comprou. E ele me livrou desse juízo aqui. E aí agora eu sou convidado a participar dessa ceia, da mesa, desse banquete do Senhor aqui que ele nos dá. Então, a gente vê aqui, irmãos, que é uma nação terrível. Agora não tem escapatória para eles. E Judá vivia sobre essa ameaça, porque Nínive constantemente voltou a aterrorizar eles. E aí, Deus se levanta, chama esse profeta e fala, olha, fala para o povo de Judá, para os meus, que eu vi a maldade. E eu vou, em algum momento, eu vou consumar esse juízo. Eu vou realmente terminar aquilo que eu havia falado. Então, humanamente falando, irmãos, quando a gente olha para Judá, né, eles eram pequenos, ele era um povo já fraco. Humanamente, eles iriam morrer por causa do Império Assírio. Mas o Senhor fala, fiquem calmos, porque eu estou aqui. Então, é nesse contexto que nós vemos duas verdades inseparáveis aqui. A primeira é juízo para os inimigos de Deus e consolo e libertação para o seu povo. Então, Naum, capítulo 1, versículo 2 a 6, não descreve ainda a queda da cidade, isso a gente vai ver mais para frente, mas revela quem é o nosso Deus. Quem que é o nosso Deus? É o Deus que governa a sua vida. E ele vai governar a sua vida, como nós vimos em Jonas, você querendo ou não, ele vai governar a sua vida. É o Deus que dirige a história. Humanos, sociedades, tentam governar. Mas quem governa e quem realmente é o Deus da história é o nosso Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos possam lembrar é que o Senhor é um juiz santo e justo. Versículo 2 e 3. Se você quiser acompanhar, ler, ficar meditando também junto, enquanto ouve a minha explicação, pode deixar aberto a Bíblia ou o celular, mas deixa no celular, só deixa na Bíblia, viu? Não vai olhar outras coisas. Mas o que está falando aqui no versículo 2 e 3? Eu entendo que Naum está falando que o Senhor é um juiz santo e justo. Então, nós não podemos, irmãos, esquecer disso. Nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso, mas é um Deus santo e justo. Olha o que vai dizer, né? Eu compilei alguns versículos aqui, diante desse 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, Naum começa com uma afirmação muito forte, dizendo, o nosso Deus é um Deus zeloso. Aqui ele está, então, querendo explicar para a gente quem que é o seu Deus. Quem é o nosso Deus? Para nós, irmãos, é muito necessário, constantemente, a gente voltar para a Bíblia e começar a olhar todos os atributos. É claro que, por causa da nossa mente finita, da nossa mente pequena mesmo, a gente não consegue listar tudo sobre quem Deus é. Às vezes a gente tenta falar que o Senhor é isso, mas Naum aqui ele está tentando lembrar a gente que Deus é um Deus zeloso, mas ele é um Deus vingador, ele é um Deus justo e paciente. Então aqui ele está atribuindo, fazendo essa afirmação. Irmãos, não se esqueçam, povo de Judá, irmãos aqui, não se esqueçam, nosso Deus é misericordioso, amoroso, nosso Deus, ele perdoa, nosso Deus, ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para te curar, está pronto para mudar a sua vida, a sua história. Mas não esqueça também
que ele é vingador, que ele é justo. Então, a primeira coisa aqui que Naum ele quer mostrar para Israel e para nós é isso. Lembre-se dos atributos de quem Deus é. Não se esqueça, lembre-se de quem Deus é. E esse zelo aqui de Deus, irmãos, a gente não pode confundir com ciúme. Não é ciúmes aqui, né? Algo instável, mas é um compromisso santo com a sua glória e com o seu povo. Então Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem um compromisso. Ele disse que irá nos salvar. Ele disse que estaria conosco até os fins dos tempos, né? Até a consumação dos séculos. Então, de fato, ele vai cumprir isso. De fato, ele vai dizer isso. De fato, ele vai cuidar de todas essas coisas. De fato, ele vai consolar. De fato, ele vai te curar. De fato, ele vai cuidar da sua vida. Mas nós precisamos olhar isso, que precisamos lembrar quem é o nosso Deus e o compromisso que ele fez conosco. E, primeiramente, antes de fazer conosco, com a sua glória. Deus, ele não é, como até uma canção e até o texto do profeta também diz, que Deus não é homem para mentir. Então, se ele faz uma aliança, se ele fala alguma coisa, ele irá cumprir. A outra ideia que nós vemos aqui também é sobre a vingança, nesse versículo 2 e 3. A vingança aqui não é uma explosão emocional. Deus, assim, ele não aguentou mais e sai chutando. Não, não é. Nosso Deus não é emotivo dessa forma que nós conhecemos a emoção. Mas é um ato judicial. Exercício, né, ou exercito de forma legítima, porque a sua justiça é divina. O que quer dizer isso, irmãos, aqui que nós estamos vendo diante da sua vingança? Diante dos impérios, diante de todas as coisas que nós vemos diante da nossa vida, quem Deus colocou para ser juiz, quem Deus colocou para ser o que for liderança humana, foi o próprio Deus. Só que aqui, tanto na época aqui de Naum, de Abacuque, de todos esses outros profetas aqui de Judá, os líderes que eram para fazer a justiça, os líderes que eram para fazer as coisas corretas, eles não estavam fazendo. É um contexto que está dizendo. O contexto, ele mostra essas coisas aqui, biblicamente. E aí, Deus, então, ele se levanta como dizendo assim, ó, o único que vai fazer algo correto e verdadeiro sou eu. Então, ele está ensinando aqui para nós, irmãos, para a gente descansar e sermos consolados por ele. Porque não será homem, não será qualquer outra pessoa, e sim o próprio Deus. É o Deus, o único que pode, de fato, por ato judicial, porque ele é o maior. Não tem ninguém acima do Senhor. Até os juízes, quem for, eles podem achar, mas eles esquecem que eles estão ali por conta de Deus. E Deus, ele faz a sua vontade, ele exerce a sua justiça divina. Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, mas Deus vai destruir Nínive, toda essa cidade, mas será que ele não foi misericordioso? Ele mesmo diz na sua palavra, eu fui misericordioso, eu enviei um profeta, eu converti vocês, eu trabalhei depois de 130 anos, que é aí que eu vou levantar um profeta para dizer que vocês não se arrependeram de verdade e eu vou condenar. Então, a Bíblia está mostrando para a gente que Deus, ele é o único que pode exercer a justiça perfeita. Às vezes, quando nós olhamos, às vezes pela nossa limitação ou falta de conhecimento bíblico, ou o que for, irmãos, às vezes a gente olha para algumas coisas e a gente acha que é estranho, né? Por que Deus está exercendo essa justiça? Porque ele é o dono da justiça. É ele que pode. Ele não está passando em cima de ninguém. Ele é o Deus poderoso. E isso é muito importante a gente analisar, que o texto está dizendo. Outra coisa que o texto fala também, ele não só fala de ira e de vingança, né? Ele fala também de paciência. E isso é bonito a gente pensar, porque a paciência de Deus não é fraqueza. Então, Deus é tardio em irar-se, mas ele não suspende a sua justiça. Então, aqui, Naum, ele está explicando para o povo que ele é um Deus de fato que cuida, que ele faz as coisas no momento, no controle dele. E a expressão que nós vemos aqui, jamais inocente ou culpado, revela algo essencial. Deus, ele não negocia a sua santidade. Deus é santo, ele não negocia a sua santidade. Então, essa primeira parte aqui, irmãos, é para que a gente possa lembrar e
e colocar no nosso coração, relembrar, melhor dizendo, que os irmãos já conhecem, sabem, mas a grandiosidade de Deus, a fúria da santidade de Deus, quando ela não é, de fato, saciada. Então, aqui, a gente está vendo aqui, ó, que de fato eles fizeram o que era mal, eles não buscaram o que era certo. Então Deus fala, olha, eu sou um Deus misericordioso, mas agora eu estou vindo com a fúria, porque já acabou o tempo de misericórdia. Eu sou um Deus tardio em irar. Então, como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? O que isso tem a ver conosco, irmãos? A primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos lembrar e nos libertarmos. Quem sabe se você tem isso preso no seu consciente, subconsciente, da ideia de um Deus domesticado. De um Deus que ignora o pecado. De um Deus que ignora o pecado e às vezes a igreja utiliza isso como uma falsa nome de tolerância. Aqui, irmãos, nós precisamos compreender, e às vezes isso pode ter acontecido, dizendo assim, a igreja precisa ser mais tolerante. A igreja precisa, de fato, ser mais passiva. Só que, olhando para a palavra de Deus, não existe isso de um Deus tolerante. Por quê? O que seria essa tolerância? Tolerância, irmãos, biblicamente olhando aqui, seria uma conivência com o pecado. A pessoa está em pecado, a pessoa ela está fazendo o que não agrada ao Senhor, está de fato destruindo o nome do Senhor, e aí você tem que ser tolerante. Deixa isso. Só que Deus, ele não é um Deus domesticado. Deus, ele não tolera o mal. Então, de fato, a gente precisa ter essa ideia, irmãos, de não tolerância, mas de misericórdia. O Senhor, ele fala para a gente mudar, em vez de você usar tolerância, use misericórdia. Na igreja, nós teremos irmãos que falharão, assim como eu falho constantemente. Mas a gente precisa exercer a misericórdia. O que seria a misericórdia? Ver, irmão, você está em pecado, você está em erro, aconteceu tal coisa, mas eu estou aqui. Eu não estou aqui como juiz seu, porque eu também posso fazer isso. Eu até fiz já isso que você fez. Mas o Senhor não se agrada disso. Então, eu posso te ajudar? Vamos ler a palavra de Deus, vamos confessar os nossos pecados, vamos mudar a nossa vida. Isso é exercer misericórdia. Mas, às vezes, é ensinado de outra forma, né? Tolerância. Não, deixa. O pecado aí, deixa acontecer. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus não tolera. Então, devemos, como igreja, mudar tolerância para misericórdia. Mostrar o que está certo na palavra. Mas não querer ser o juiz supremo. Porque Deus está aqui falando para o povo de Judá, basicamente assim, ó, povo, coloquem-se no seu lugar. Vocês não são juízes. Vocês são servos, vocês são meus filhos. Então, a justiça pertence a mim, a vingança pertence a mim, vocês não. Então, basicamente é isso. Então, essa santidade de Deus, irmãos, nos chama a 3 coisas. Ao temor reverente. Então, quando eu estou na presença de Deus, que nós sabemos que nós estamos o tempo todo, né? Não estamos só aqui, ou no momento da ceia, porque daí... Não, Cristo está presente conosco. Jesus falou isso. Todo momento, até a consumação dos séculos. Todos os momentos. É hoje, é amanhã, é no próximo domingo de novo. Então, eu preciso ter ao conhecer esse Deus, que é um Deus irado, que é um Deus que não tolera o pecado, ter mais temor, ser mais reverente com esse Senhor. Segunda coisa, arrependimento genuíno e uma fé que leva o pecado a sério. Uma fé que, de fato, assim, olha, eu sirvo esse Deus e eu preciso levar esse meu pecado a sério. Eu estou deixando ele muito no cantinho ali, mas Deus, ele não tolera nem esse cantinho. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar no Senhor para ele mudar a minha vida, a minha história? E a segunda e última ideia, irmãos, que nós vemos aprendemos então que Deus é um juiz, e a gente vê o poder, e é um Deus feroz mesmo. Mas, além desse Deus feroz e misericordioso, vemos no versículo 4 e 6, se você quiser acompanhar, versículo 4 ao 6, fala sobre o poder de Deus que abala toda a criação. Isso é interessante, a gente vai ter algumas aplicações legais, né, interessantes sobre isso. O poder de Deus abala toda a criação.
Se você olhar o versículo 5, você vai ver assim, ó, os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Agora aqui na 1, irmãos, ele descreve o efeito da presença de Deus. Então ele está falando assim, ó, Deus ele tem esse atributo, Deus ele tem esse ser, ele é desse jeito, ele não vai mudar. Vocês aprenderam com Jonas? Sim, aprendi. Então Deus não muda. É mais fácil você mudar do que Deus. Ele vai fazer de tudo para você mudar, não ele. Jamais Deus muda, porque ele é santo. Não tem necessidade de mudança. É um Deus perfeito, ontem, hoje e sempre. Só que ele vai falar qual que é o efeito dessa presença na nossa vida. E ele vai falar, olha, quando a criação vê Deus, ela responde de uma forma. E aí ele falou assim, ó, a criação responde ao seu Criador. Mares secam, montes tremem e a terra se desfaz. Isso, se você for olhar, irmãos, é uma coisa assim incrível, né? Porque é uma coisa rígida, é uma coisa assim grandiosa, é uma coisa assim que acho que não, talvez assim tentar derrubar um monte, o ser humano consiga de tal forma. Mas quem consegue segurar uma onda? Algo feroz mesmo, uma onda do mar? É impossível isso. Somente Jesus Cristo, somente Deus faz isso. Então, aquilo que parece estável, mais estável, montanhas, fundamentos da terra, não resistem quando Deus ele decide julgar. É isso que Naum está falando. Olha, vocês veem as montanhas, vocês veem aí as coisas grandiosas da natureza e ninguém consegue segurar? Sim. Então, quando Deus ele decide se levantar para julgar, ninguém consegue pará-lo. Ninguém consegue parar. E aí ele faz uma pergunta retórica, né? No versículo 6. Pergunta retórica, se por acaso algum irmão desconheça essa expressão, é uma pergunta que a gente faz sabendo a resposta. Sabe quando a mãe olha assim para o filho e fala assim, acho que está na hora de você tomar banho, né? Sim. E aí você vai tomar banho, a criança vai lá e toma banho. É basicamente isso, né? Essa pergunta retórica. Ele faz uma pergunta e ele já pressupõe que a gente sabe a resposta. E ele fala aqui, olha, quem pode suportar? Quem pode subsistir? A resposta é clara, é ninguém, né? Quem pode? Quando Deus se levanta, pensa só, ele está no trono dele, e ele se levanta, quem que vai fazer alguma coisa? Ninguém. Ninguém tem poder. Então, lembre-se, irmãos, nenhuma cidade, nenhum império, nenhum ser humano pode permanecer de pé diante da santidade de Deus. Ninguém. Não é à toa que quando aquelas pessoas que tinham a visão e entendiam quem era Jesus Cristo, eles ficavam em pé falando, Senhor Jesus Cristo? Não. Eles saíam se batendo, se jogando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem como, diante da nossa pequenez, diante de quem nós somos, ficarmos altivos, orgulhosos diante de um Deus poderoso. Então, o que nós aprendemos com esses 3 versículos aqui, dessa ideia da criação? O texto nos lembra, então, irmãos, que segurança não está em poder humano. Lembre-se disso. Segurança não está no poder humano. O ser humano, ele tenta buscar. Às vezes você pode pensar assim, poxa, eu estou tranquilo. Minha vida está tranquila, porque eu tenho muita ação, eu tenho conta, eu tenho muitas casas, eu tenho um monte de coisa, está tudo tranquilo. Só que se você for brasileiro, você sabe que estabilidade de banco, de poupança, do que for de investimento é complicado. Então, que estabilidade o dinheiro, que estabilidade riqueza, que estabilidade a sua sabedoria, a sua inteligência dá? Nenhuma. Nenhuma. Perante o Senhor. Nenhuma. A segunda coisa, estabilidade não está em estruturas visíveis. Então, a gente não tem poder diante dessa segurança, poder humano. Não temos estabilidades em nenhuma estrutura visível. E terceiro, a esperança não está em sistemas terrenos. Isso a gente precisa colocar muito no nosso coração, irmãos. Porque se a sua esperança estiver na terra, você está perdido. Se a sua esperança estiver em Brasília, você está perdido. Somente o Senhor
pode nos consolar. Só o Senhor, de fato, ele pode segurar na sua mão e falar, olha, está tudo bem. De fato, eu estou pleno. Isso me faz lembrar a parábola que o nosso Senhor Jesus conta, que certa vez um homem, ele decidiu, ele olhou e teve uma boa ideia e falou assim, vou fazer uma casa na praia, na areia. Eu coloco ali uma cabaninha, é um lugar bonito, é um lugar gostoso, que coisa ruim vai acontecer, né? Mas um outro homem, podemos dizer, quem sabe, prudente, decidiu fazer uma base, ter uma base para sua casa e constrói sua casa na rocha. De fato, a tempestade vem sobre os dois, afinal, eles estão no mesmo mundo, né? Não é porque se você se converte, você vira no outro mundo, você está no mesmo mundo. E o que acontece? O que de fato assegura você? Está na rocha. Então, assim, é uma história, uma parábola muito simples para mostrar algo verdadeiro para nós. Se você colocar as coisas da sua vida, o consolo da sua vida neste mundo, talvez na esquina você vai se perder. Mas se estiver na rocha de Jesus Cristo, no Senhor, de fato, em momentos de crise, em momentos de desespero, em momentos de caos que possa acontecer na nossa cidade, nosso mundo, você vai ter paz. Você vai conseguir pensar. Porque nós temos um Deus zeloso, cuidador e que olha para nós em Cristo Jesus com amor. E qual a conclusão? A conclusão que eu coloquei é uma pergunta simples. Mas ela não é simples de forma para responder, né? É complexa. Aonde está o seu refúgio? Essa é a conclusão. Aonde está o seu refúgio? É importante nós pensarmos nisso, irmãos. Naum não conduz a um ponto inevitável. Ele falou assim, ó, se Deus é santo, justo e poderoso, quem poderá escapar do seu juízo? Essa é a tese dele, olha, nós temos um Deus que criou os céus e a terra, ele é santo, justo e poderoso. E você não é santo, justo e poderoso. E aí? Quando ele chegar perto de você, o que vai acontecer? E a resposta não está em negar a ira de Deus, mas olhar que essa ira foi satisfeita. Eu explico. Às vezes a gente fala assim, seria melhor então eu explicar e pregar, né? Que Deus é bonzinho e aí não aconteceu nada. Deus é irado, mas ele passa um tempinho e ele muda. Não, ele não muda. A resposta bíblica para isso, irmãos, é olhar que a sua ira foi satisfeita. E aonde ela foi satisfeita? Na cruz. Ela foi satisfeita na cruz. Na cruz, a ira santa de Deus não foi ignorada. Ela foi derramada. Cristo Jesus, irmãos, naquela cruz, ele assumiu o seu lugar, dizendo, olha, Deus ia se levantar. Deus estava se levantando para destruir você, a tua vida, a tua casa. Por quê? Você é pecador, você é miserável, assim como eu. Mas Cristo Jesus, pendurado no madeiro, morreu e derramou, e assim mudou a nossa vida. E a ira de Deus, toda a fúria de Deus foi derramada em Cristo Jesus. A ponto de que, quando o Senhor ele se levanta para derramar o juízo sobre você, ele olha para Cristo. Ele vê Cristo e ele fala, não, fui saciado. Fui saciado. Agora você tem a oportunidade de me chamar de pai. Você tem a oportunidade de ouvir dizendo, você é meu filho. Então, a aplicação para concluirmos e encerrarmos a meditação são 3 coisas que eu coloquei aqui, irmãos. A primeira, abandone uma fé sem temor. Abandone a fé sem temor. O que seria isso, irmãos? É você dizer que crê em Deus, que gosta de Jesus, que acha bacana, mas você não vive isso. Não vive isso. A gente viu até na lição de hoje, né, em Sofonias, né, o profeta Sofonias falando que Deus está falando assim, ó, vocês creem em mim, mas vocês não estão dizendo de fato com as suas ações. Ou seja, a gente chamou isso até de um ateu praticante. Ou melhor dizendo, o que seria esse ateu não praticante, né? Melhor dizendo. É uma pessoa que conhece Deus, fala que conhece Deus, que gosta de Deus, que acha Deus, que fala que Deus tem Deus no coração, é aquela história toda que você já ouviu em cada esquina. Mas vive uma vida como se Deus não existisse. Então, abandone essa fé mentirosa
e tenha a fé verdadeira que está em Cristo Jesus. Uma fé que realmente tem temor, que lembra que eu preciso cuidar da minha vida e preciso buscar santidade. Por quê? Porque meu Deus é um Deus santo. E se meu Deus é um Deus santo, é meu Pai, Ele quer que eu seja igualzinho a Ele. E Ele me deu essa oportunidade. E Ele deu esse poder para vocês. Cada um tem esse poder, irmãos, de ser santo. Qual que é esse poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa possibilidade da gente ter esse poder de mudar essa nossa vontade. É claro que não vai acontecer de uma hora para outra, mas a gente precisa buscar. A segunda ideia é: confie na justiça de Deus, não na vingança humana. Irmãos, nós aprendemos que Deus ele vê, que Deus age, Deus julga, mas a igreja não precisa, nós não precisamos tomar para nós o papel de juiz, porque a vingança pertence a Deus. Não se esqueça. E por último, refugie-se somente em Cristo. A gente vê que fora de Jesus Cristo, o juízo é terrível, o juízo é aterrador, de fato. Mas em Cristo, o juízo se transforma em salvação. Se Nínive tivesse mudado o seu coração de fato, para eles não seria terrível. Para eles seria como há 130 anos, 150 anos atrás. Mas eles não se arrependeram, eles não mudaram a vida deles. E de fato, irmãos, possamos lembrar disso. Lembrar que nosso Deus é um Deus misericordioso, santo. Mas Ele é misericordioso, maravilhoso, mas Ele é também um Deus que se ira contra o pecado. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar do mesmo jeito? Ou eu vou buscar o Senhor, buscar a mudança para a minha vida? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos lembrar o que Cristo fez e nos alegrar com isso. E podemos usar essa linguagem assim, de tomar essa posse dessa bênção que a gente ganhou de fato. Que é Cristo Jesus morreu por mim, então eu tenho esse poder, através do Espírito Santo, de mudar e transformar a minha vida. Então tem esse tempo de oração silenciosa, fale com o Senhor, coloque sua vida diante de Deus, lembre-se do que a gente meditou nesse momento e fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, certos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração, ó Pai. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que às vezes nós não somos, às vezes, nem 1%, ó Deus, 10% do que nós poderíamos ser diante do amor que o Senhor já tem derramado na nossa vida, ó Pai. Mas tenha misericórdia de nós, que possamos, ó Deus, ser mais crentes que temem ao Senhor, que procuram viver em santidade, ó Pai. Não em legalismo, ó Pai, não em apontar o dedo para o outro, mas com misericórdia, ó Deus, com misericórdia. Derramando misericórdia, derramando, ó Pai, aquilo que de fato o Senhor fala no Evangelho, fala em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por Cristo Jesus morrer na cruz, ó Pai. Tão terrível, sofreu e ressuscitou, ó Pai. Morreu, ressuscitou para nos perdoar, ó Deus. Obrigado porque os irmãos aqui, aquele que confessar o nome de Jesus Cristo diante do Senhor, ó Pai, diante dos homens, nós não veremos o juízo, ou nós não veremos, ó Pai, a ira consumada na nossa vida, porque nós temos Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por essa graça, obrigado por essa misericórdia. Que possamos, ó Deus, tratar cada vez mais com reverência ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos cuida, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá a vida, ó Pai.
obrigado. Sustente essa igreja, abençoe essa igreja, fortaleça, ó Pai, cada irmão aqui, para que nessa semana, ó Pai, possamos andar cada vez mais transformados pela sua graça. Eu peço isso em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém.